Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Eder Oliveira e nessa nossa aula de hoje eu gostaria de tratar com vocês sobre o tema Pipeline de Instruções. Esse nosso tema ele é referente à nossa disciplina de Arquitetura de Computadores. Se ao final da aula vocês gostarem, deem um like no vídeo e se inscrevam no canal, beleza? Então o que é que seria um pipeline de instruções? Um pipeline de instruções, pessoal, nada mais é do que uma técnica utilizada para dividir o processamento de nossas instruções em estágios, tá? Então esses estágios eles podem atuar sobre diferentes instruções em paralelo, fazendo com que a execução desse conjunto de instruções se dê de maneira mais rápida do que sem utilizar essa abordagem. Eu vou tentar exemplificar aqui para vocês, né, com uma metáfora do dia a dia para que a gente consiga visualizar como é que essa técnica funciona, tá? Então bora lá. Imagine aí que eu tenho um camarada, tá? Em que esse camarada precisa montar e instalar o software em um computador, certo? Então suponha que ele gasta 2 horas para montar esse computador e ele gasta 2 horas para instalar os softwares nesse computador, certo? Então, no final das contas, esse cara ele vai gastar 4 horas para montar esse computador. Se ele for montar e instalar o software em 3 computadores, ele vai gastar 12 horas. Beleza. Agora imagine que em vez de uma pessoa, eu tenho agora 2 pessoas, em que essas 2 pessoas vão atuar na montagem e instalação de software desse nosso computador, certo? Então imagine que um cara monta e outro cara instala o software, certo? Então eu vou desenhar aqui uma figurinha para que vocês entendam que o tempo que a gente leva para finalizar esses computadores, certo? Utilizando essa abordagem que a gente chama de pipeline, vai ser menor do que a gente simplesmente não utilizando ela, tá bom? Então, imagine que eu tenho aqui um computador 1, tá? Eu vou chamar de C1 aqui, tá? Em que nesse meu computador 1, né, no primeiro tempo, que eu vou chamar aqui tempo 1, né, a gente esteja montando esse computador. Então, um camarada desse aqui, ele está montando esse nosso computador, tá? Aqui eu tenho o tempo 2, tempo 3, tempo 4, tá? Então, nesse tempo 1, né, esse computador ele está sendo montado, tá? Vou desenhar uma caixinha aqui. Esse computador está sendo montado pelo camarada. Aquele camarada 2 que instala software, ele não pode estar fazendo nada aqui, né, nesse tempo 1, porque o computador está sendo montado aqui nesse primeiro intervalo de tempo aqui, tá? Esse tempo 1 aqui é de 2 horas, tá bom? Vamos pensar assim, 2 horas. Né? Tempo 2 seria 2 horas, tempo 3, 2 horas, tempo 4, 2 horas. Certo? No tempo 2, pessoal, né, o que vai acontecer é o seguinte. Esse meu computador 1, certo? Ele vai ser repassado para o segundo camarada e esse segundo camarada vai estar instalando o software dele, ok? Só que perceba que no tempo 2, né, esse camarada que atuava aqui na montagem do computador, ele está desocupado. Então, se eu tiver aqui, né, um computador 2 para ser montado, no tempo 2, esse meu camarada que monta computador, ele pode estar montando esse meu computador 2, concorda? Então, enquanto ele está montando esse segundo computador, né, o cara que instala software, ele está instalando o software aqui naquele primeiro computador, ok? No tempo 3, certo? No tempo 3, o que vai acontecer é que o cara que instala o software, ele está atuando aqui, né, nesse nosso computador 2, tá? No tempo 3, esse cara que instala o software, ele está atuando aqui nesse computador 2, tá? E o cara que monta computadores, ele pode estar trabalhando aqui, né, em um computador 3, tá? Em sua montagem, tá? Então, no tempo 3 aqui, esse computador verde aqui, ele está sendo
montado. Tá? No tempo 4, pessoal, o que vai acontecer é que o software relativo àquele computador verde ele está sendo instalado aí por aquele cara que instala o software. Tá? Então, se você perceber aqui, né, nesse nosso gráfico que eu desenhei aqui, basicamente o que vai ser gasto aqui no total para finalizar esses computadores vão ser 8 horas, tá? Porque cada fatia de tempo dessa ela equivale a 2 horas, tá bom? Então no total aqui a gente tem 2 horas aqui, né? 2 horas aqui, 2 horas aqui e 2 horas aqui. No total, né, para que a gente tenha esses computadores prontos, a gente vai estar gastando aí 8 horas. Ou seja, a gente diminuiu, né, a quantidade de tempo quando a gente tinha somente um camarada trabalhando, tá certo? Por que que isso acontece, Helder? Porque esses caras, né, tanto o cara que monta quanto o cara que instala software, eles podem trabalhar em paralelo, tá? Em diferentes computadores, tá? Então, nosso pipeline ele funciona, né, da mesma forma, tá? Então, ele vai funcionar de maneira que nossa CPU ela pode atuar sobre as nossas instruções, realizando, vamos dizer assim, o processamento delas, né, em diferentes estágios ao mesmo tempo, tá bom? Então, isso vai diminuir o tempo em que a nossa instrução ela é processada, tá certo? Porque esses estágios eles podem estar trabalhando em paralelo em cada uma delas, tá certo? Então, dito isso, né, vamos ver como é que isso funciona na prática, tá bom? Então, se você prestar atenção nisso aqui, né, isso aqui se assemelha muito a uma linha de montagem industrial, né? Por isso que a gente tem esse nome de pipeline, tá bom? Então, bora lá. Imagine aí que eu tenha na minha CPU, tá? O processamento das minhas instruções divididas aí em 6 estágios, né? Busca de instrução, decodificação de instrução, cálculo, né, do endereço do operando. O que é isso? É o cálculo do endereço do operando, esse CO aqui. Esse cálculo de endereço de operando, ele basicamente vai calcular o endereço efetivo do operando, caso ele utilize algum daqueles modos de endereçamento que a gente já abordou em aulas anteriores aí, tá? Endereçamento indireto, né? Endereçamento indireto via registrador, enfim, né? A gente vai estar calculando aqui o endereço efetivo do operando. Depois de calcular o endereço efetivo do operando, a gente tem um estágio aqui que a gente chama de busca de operando, tá? Depois o estágio de execução da instrução e depois o estágio de escrita de operando, tá? Que é escrito daquele operando na memória principal. Na verdade, do resultado, né, da execução da nossa instrução da nossa memória principal, tá? Então, nesse sentido, né, nossa CPU ela tem aí 6 estágios, tá bom? Imagine, né, num mundo ideal em que toda instrução ela, vamos dizer, passe por todos esses estágios e todos esses estágios eles demorem a mesma quantidade de tempo para serem executados, tá? Isso é um mundo ideal, isso não existe, tá bom? Mas para que vocês entendam o funcionamento, tá, desse nosso artifício, a gente vai considerar isso, tá bom? Existem alguns outros problemas aqui que eu vou abordar no decorrer da nossa aula, mas pensa no que eu vou mostrar aqui para vocês agora, né? Imagine, né, que no tempo 1, tá, eu tenho aqui uma instrução 1 sendo buscada, tá? Instrução 1 está sendo buscada. Vou botar uma caneta mais fina aqui, fica melhor, certo? No tempo 2, minha instrução 1 ela está sendo decodificada e eu tenho agora entrando no meu pipeline uma instrução 2, certo? Então minha instrução 1 ela está sendo decodificada e minha instrução 2 ela está sendo buscada. Por que ela está sendo buscada? Porque o estágio de busca ele está livre, ele pode atuar aqui, né, buscando outras instruções, tá certo? Ele buscou aqui minha instrução 2, certo? No tempo 3, minha instrução 1 ela está passando pelo estágio de cálculo do endereço
do operando, tá? Minha instrução 2 está sendo decodificada e o meu estágio de busca está buscando uma instrução que é a instrução 3, certo? Então perceba que eu tenho aqui diferentes estágios atuando sobre diferentes instruções, fazendo com que a gente tenha um grau de paralelismo na hora que a gente está processando essas nossas instruções. E esse pipeline segue dessa maneira, tá? Instrução 1 no tempo 4, ela está sendo o quê? O operando dela está sendo buscado, né? Instrução 2 está sendo feito o cálculo do endereço efetivo do nosso operando. Instrução 3 está sendo decodificada. Instrução 4 ela está sendo buscada, tá? No tempo 5, minha instrução 1 está sendo executada. Minha instrução 2 está passando pelo estágio de busca de operando. Minha instrução 3 está passando aqui pelo nosso cálculo do endereço efetivo do operando. Minha instrução 4 está sendo decodificada. Minha instrução 5 está sendo buscada, né? E aqui no nosso tempo 6, minha instrução 1, ó, o resultado dela foi escrito na nossa memória principal. Isso aqui é o estágio de escrita de operando, tá? Minha instrução 2, ela está sendo executada. Minha instrução 3, ela está passando pela busca de operando, tá? Minha instrução 4, está sendo realizado o cálculo do endereço efetivo do operando. Minha instrução 5 está sendo decodificada. Minha instrução 6 ela está sendo buscada. Perceba, pessoal, que para 9 instruções aqui, a gente vai utilizar aqui 14 unidades de tempo, tá certo? Para que a gente consiga processar 9 instruções, a gente está utilizando aí 14 unidades de tempo. Se cada instrução leva 6 unidades de tempo para ser processada, se a gente não estivesse utilizando essa abordagem de pipeline, né, a gente teria aqui 6 vezes 9, né, como sendo o tempo, né, necessário para processar essas 9 instruções, tá certo? Isso aqui daria 54, tá certo? Então a gente levaria aí 54 unidades de tempo caso a gente não estivesse utilizando esse nosso artifício chamado pipeline. Só que existe um problema aqui, pessoal. O primeiro problema é o seguinte, né? A gente vai tratar disso nessa aula, tá? Existem estágios aqui do nosso pipeline que eles não vão poder atuar em paralelo. Por exemplo, a gente está aqui, ó, buscando um operando, tá? A gente está buscando instrução e a gente está escrevendo um operando aqui na nossa memória. Imagine que essa escrita de operando na memória, né, e busca de operando na memória e busca de instrução, né, elas ocorram ao mesmo tempo. Isso é quase improvável, né? As nossas máquinas, né, na verdade, elas atuam de maneira que apenas vamos dizer assim, um acesso à memória principal ele é permitido, né, por vez, tá? A gente não tem como estar buscando um operando, escrevendo um operando e buscando uma instrução ao mesmo tempo na nossa memória principal, tá certo? Então isso aqui é um mundo que a gente está considerando aqui ideal, né? Isso aqui não existe, tá certo? Isso aqui não existe, né? No final das contas, as nossas máquinas elas não vão trabalhar dessa maneira, tá bom? Então, mais para fins de explicação, né? Eu só queria mostrar para vocês que o uso do pipeline ele vai permitir esse nosso ganho, né, de tempo na hora que a gente está executando as nossas instruções, tá certo? Né? Ah, Helder, e se esses operandos não estivessem na memória, por exemplo, né? Tivessem, sei lá, né? Imagina que esse cara aqui está buscando um operando num registrador. Beleza, né? Beleza. Aí isso aqui poderia estar acontecendo, né, em paralelo com a busca da minha instrução na memória, tá? Mas vamos considerar aí que, né, nesse caso aqui a gente está fazendo essas operações todas em memória principal, tá bom? Né? Certo? Então a gente não poderia realizar essas atividades em paralelo, tá ok?
né? Mas na figura aqui, né, ele está desconsiderando tudo isso, tá bom? Ele está desconsiderando tudo isso. Ele está considerando que, né, tudo pode ser buscado na memória principal, né, ao mesmo tempo, buscado e escrito, né? Tá bom? Certo? Outro problema que a gente vai ter que lidar quando a gente trabalha com pipeline, além desse problema aqui que eu estou abordando aqui para vocês, é que nem sempre, né, a gente tem um fluxo de execução das nossas instruções, nem sempre esse fluxo ele é contínuo, né? Então nem sempre a gente está buscando uma instrução após outra. Existem aqui, né, possibilidades de inserção de instruções que a gente chama de desvio aqui, tá certo? Desvios condicionais e desvios incondicionais, tá? Isso vai afetar aí o desempenho do nosso pipeline. Eu vou mostrar para vocês aqui, né, na próxima figura, tá bom? Então imagine, né, que a gente tem um cenário em que minha instrução 3, tá, ela seja uma instrução de desvio condicional, tá? Condicional. O que é uma instrução de desvio condicional? É uma instrução em que ela vai desviar o fluxo de execução do nosso programa para um endereço especificado caso uma determinada condição seja atendida, tá? E essa minha instrução 3 ela esteja desviando o fluxo de execução, né, para minha instrução de endereço 15, tá bom? Imagine que nossa instrução 1 entra no pipeline aqui no tempo 1, tá? Tempo 1, nossa instrução 1 está sendo buscada. No tempo 2, ela está sendo decodificada, certo? E o estágio de busca, como está livre, ele vai e busca a instrução 2, certo? No tempo 3, está sendo realizado o cálculo do endereço efetivo do nosso operando, na minha instrução 1. Minha instrução 2 ela está sendo decodificada. Minha instrução 3 está sendo buscada. Lembra que essa minha instrução 3 é uma instrução de desvio condicional, tá bom? No tempo 4, minha instrução 1 ela está passando pelo estágio de busca de operando. Minha instrução 2 ela está passando pelo estágio do cálculo do endereço efetivo do operando. E a instrução 3 ela está sendo decodificada, tá? No tempo 5, minha instrução 1 está sendo executada, minha instrução 2 está passando pelo estágio de busca de operando, minha instrução 3 está sendo realizado aqui o cálculo do endereço efetivo do nosso operando, tá? No tempo 6, minha instrução 1, resultado dela está sendo escrito na memória principal. Minha instrução 2 ela está sendo executada. Minha instrução 3 está passando pelo estágio de busca de operando. Helder, qual é o ponto aí que você quer chegar? Bom, o ponto que eu quero chegar é o seguinte. Minha instrução 3, como ela é uma instrução de desvio condicional, né? Desvio condicional. O que vai acontecer é o seguinte, eu não sei se a minha instrução a ser buscada, né, vamos dizer assim, será a próxima, que seria essa nossa instrução 4 aqui, né? Ou se seria a minha instrução de endereço 15 até o momento em que eu executo aquela nossa instrução de desvio condicional, certo? Então perceba, né, que até este ponto aqui, até o ponto aqui da minha execução, tá? Até o ponto da minha execução, entrou no meu pipeline as instruções de 4 a 7, tá bom? Se você olhar aqui, né, até que eu chegue nesse meu tempo 7, que é o tempo de execução aí, né, o tempo em que minha instrução de desvio condicional ela passa pelo estágio de execução, eu inseri no meu pipeline aqui a minha instrução 4, instrução 5, 6 e 7, certo? Por que eu inseri Elder? Porque esse meu processador ele está considerando
sempre colocar no meu pipeline as instruções subsequentes à instrução do meu desvio condicional. Ele vai considerar que, mesmo sendo um desvio, uma instrução de desvio, ele vai considerar que esse desvio não irá acontecer, vamos dizer assim, ele vai supor, tá bom? Ele simplesmente vai preencher o pipeline aqui com outras instruções para que aqueles nossos estágios eles não fiquem ociosos. Basicamente é isso que ele vai fazer, tá? Só que o seguinte, né? Imagine, né, que quando esse nosso desvio condicional ele é executado, né, o fluxo de execução, né, ele seja desviado para a instrução de endereço 15, ou seja, aquele desvio ele acontece, tá certo? Ele acontece. Bom, o que é que isso acarreta, né? Isso acarreta que essas minhas instruções, né, instrução 4, 5, 6 e 7, tá? Foram inseridas aqui sem precisarem ser inseridas, tá? Porque, né, a nossa instrução de desvio, ela de fato fez com que o fluxo de execução desviasse para a instrução de endereço 15, tá bom? Então esse nosso pipeline ele vai ser esvaziado, tá certo? Qual a penalidade que isso causa no nosso pipeline? Bom, se você olhar aqui a nossa figura, do tempo 9 até o tempo 12, tá? A gente não tem nenhuma instrução sendo finalizada, tá? Então isso aqui é a nossa penalidade, tá certo? A penalidade do nosso desvio, né? O que ele acarretou. Ô Helder, me diga uma coisa. E se esse nosso desvio condicional ele não tivesse acontecido? Bom, se ele não tivesse acontecido, essas nossas instruções, né, elas teriam entrado no pipeline e a gente não precisaria esvaziar o pipeline porque de fato, né, aquela instrução, né, ela não fez com que o fluxo de execução do nosso programa desviasse, tá certo? Então, o problema basicamente aqui quando a gente tem desvios condicionais, é que a gente não sabe se a gente vai precisar buscar a instrução subsequente à minha instrução de desvio ou a instrução que a gente chama de instrução alvo, tá? A instrução alvo aqui do desvio, quando aquele desvio está sendo executado, até aquele desvio está sendo executado, tá certo? Então a gente só vai saber se a gente precisaria ter buscado essa ou essa somente quando essa nossa instrução de desvio ela for executada, tá? A gente não vai ter essa informação antes dessa nossa instrução passar pelo nosso estágio de execução, tá certo? Então isso aqui faz com que uma previsão errada sobre o desvio possa causar penalidade no nosso pipeline. Tranquilo? Tá certo? No sentido que pode ser que ele acarrete nessa nossa perda aí, né, de processamento dessas instruções que entraram no pipeline sem necessidade. Tá certo? Elas entraram aqui no pipeline, né, mas foram descartadas porque elas não deveriam ter entrado nele. Tranquilo, pessoal, né? Então a penalidade aqui foi que a gente passou aqui 4 unidades de tempo sem ter finalizado a execução de nenhuma instrução, tá? Beleza? O Helder, quer dizer que se eu tivesse aqui desvios incondicionais eu não iria ter perda no meu pipeline? Vocês poderiam ter perda sim, porque mesmo em desvios incondicionais, os quais a gente sabe o endereço de desvio e sabe que aquele desvio vai acontecer, né? Algumas instruções elas podem entrar aqui no nosso pipeline, visto que até o estágio de busca de operando a gente não tem como saber o endereço alvo da instrução de desvio, tá certo? Mesmo a gente tendo a noção de que aquele desvio é um desvio incondicional, sabemos que aquele endereço vai ser o endereço do desvio efetivamente, né? Mas a gente não tem como saber o seu valor antes do estágio de busca de operando ter sido executado,
tá certo? Então aí, né, nesse meio tempo, pode ser que entrem instruções aí no nosso pipeline até que aquele estágio de busca de operando ele identifique o endereço da instrução alvo. Porém, existe uma técnica denominada Delayed Branch que ela pode minimizar ou até mesmo anular os efeitos dos desvios incondicionais no nosso pipeline. Essa técnica ela funciona também para desvios condicionais. A gente vai ver isso um pouco mais à frente na nossa aula, certo? Mas o desvio incondicional também poderia impactar aí no nosso pipeline. Então imagine, né, eu vou só para vocês visualizarem, né, que um desvio incondicional também poderia afetar esse nosso pipeline. Vocês imaginem o seguinte, imagine que essa instrução 3 ela é um desvio incondicional, tá? Um incondicional é um BR, né? Branch, né? Para um endereço aí, sei lá, 15, né? Suponha. Tá? A gente sabe que o endereço com aquela instrução tem que desviar é o endereço 15. É diferente de eu ter uma instrução com desvio condicional em que aquele desvio ele está atrelado a uma determinada condição, tá certo? A gente só vai saber se aquele desvio vai acontecer ou não, né, ao executar aquela nossa instrução. Quando a gente tem um desvio incondicional, como a gente sabe o endereço do desvio e sabe que aquele desvio de fato vai acontecer, tá? No estágio de busca de operando aqui, tá? No estágio de busca de operando, quando a gente tiver aquele operando, que é o endereço alvo, né, do desvio, tá? A partir desse ponto aqui, né, quando a gente tem desvios incondicionais, a gente já sabe qual é a próxima instrução a ser buscada, tá certo? Só que perceba que até esse ponto aqui, ó, a gente teria inserido aqui, né, no nosso pipeline até a instrução 6, tá certo? Então se você olhar aqui, ó, mesmo eu sabendo o endereço alvo do desvio aqui, né, nesse ponto aqui, né, até que eu busque aquele endereço alvo, né, eu já teria inserido aqui no meu pipeline 3 instruções, tá certo? As quais seriam descartadas, claro, tá? Então a gente, né, só iria colocar essa instrução 15 aqui no pipeline aqui no nosso tempo que no nosso tempo 7, tá certo? No nosso tempo 7 a gente estaria buscando essa nossa instrução 15, tá bom? Agora existem abordagens para a gente mitigar, né, para a gente amenizar esse impacto aqui, né, vamos dizer assim, de desvios incondicionais no nosso pipeline. Talvez a gente consiga até, em alguns casos, fazer com que isso não cause nenhuma penalidade, tá bom? Vai depender muito do conjunto de instruções que está disponível naquele momento para a gente trabalhar. Vocês vão entender isso quando eu falar, né, do problema em si, mais especificamente no decorrer da aula, tá bom? Mas desvios incondicionais, eles, né, poderão causar sim aí, vamos dizer assim, uma penalidade no nosso pipeline, tá certo? Mesmo a gente sabendo qual é o endereço alvo do nosso desvio. Beleza? Bom, outra coisa que, né, a gente vai, vamos dizer assim, ter que lidar aí, né, quando a gente trabalha com pipeline, é uma coisa que a gente chama de hazard, tá? Então existem 3 tipos, basicamente, é o que a gente chama de hazards de recursos, de dados e de controle, tá bom? Então vou falar primeiro aqui no que a gente chama de hazard de recursos, tá? Então imagine, que no nosso pipeline existem estágios que eles não podem atuar em paralelo porque eles necessitam de um mesmo recurso que aquele recurso ele não pode ser utilizado em paralelo. Lembra daquela historinha lá da nossa memória principal, né? Imagina aqui, né, um pipeline, vamos dizer assim, num caso ideal, né, em que a gente tem aí 5 estágios, tá? Em que todos esses estágios eles podem atuar em paralelo, né? Então, por exemplo, aqui ó, eu tenho minha instrução 1 está sendo buscada no tempo 1, no tempo 2 ela está sendo decodificada, a instrução 2 sendo buscada e assim segue, tá? No final das contas a gente gastaria aqui 8 unidades de tempo para processar essas nossas 4 instruções, né? Utilizando o pipeline de
5 estágios, tá certo? Bom, nem tudo são flores, né? Eu disse para vocês, né, que poderia acontecer, e é o que geralmente acontece, tá, em nossos sistemas computacionais, que alguns estágios eles não podem atuar em paralelo porque eles necessitam utilizar, né, um mesmo recurso, por exemplo, memória principal. Tá? Imagine que essa minha instrução 1, tá, ela utiliza aqui um operando na nossa memória principal, tá? E imagine que minha instrução 3 precisa buscar uma instrução na memória principal. Aí, opa, né? Não pode, Helder, né? A gente só pode fazer uma coisa de cada vez. É isso mesmo, tá certo? É isso mesmo, tá? Então, num mundo, né, mais realista, vamos dizer assim, né, nossa instrução 1, ela poderia estar buscando o operando aqui no meu tempo 3, tá? Só que minha instrução 3 ela não poderia estar sendo buscada nesse momento, porque minha instrução 1 está utilizando o barramento de memória, tá certo? Então ela não poderia estar buscando aqui, sendo buscada aqui pela nossa CPU nesse momento, porque minha instrução 1 ela está, né, utilizando aí o estágio de busca de operando, ela está atuando ali, né, sobre a memória principal, tá certo? Então, como ele está atuando sobre a memória principal, essa minha instrução 3 ela não pode ser buscada naquele momento, ela tem que esperar, né, que a minha instrução 1, né, o operando dela seja buscado para que de fato ela possa, essa minha instrução 3 ser buscada lá na nossa memória principal. Então existe aqui, né, um espera, tá? Um while, tá bom? Em inglês aqui. Isso aqui é se você fosse traduzir para português, o cara colocaria aqui o nome ocioso, tá bom? Nossa CPU aqui ela ficava ociosa, que o estágio de busca ficava ocioso, né, sem poder buscar a instrução 3, porque ela não poderia acessar esse recurso, que no caso é a memória principal, porque a minha instrução 1 ela está fazendo uso aqui, né, do nosso barramento de memória. Tranquilo, pessoal? Então o que aconteceria é que existiria um atrasozinho aqui, ó, no nosso pipeline, que iria deslocar essas unidades de tempo e no final das contas, né, a gente teria aqui para a execução desse nosso cenário aqui, né, 9 unidades de tempo. Aí você vai olhar aqui para essa figura e vai dizer: ah, Helder, como é que isso pode acontecer dessa forma se eu estou vendo aqui que eu tenho, né, um estágio aqui de busca de operando e busca de instrução aqui, ó. Está conflitando, tá não, Helder? Nesse cenário aqui, pessoal, considere que somente a minha instrução de número 1, tá, que faz a busca do operando na nossa memória principal. Todas as outras instruções, elas acessam aí o operando, né, aqui em um registrador, tá certo? Então essa minha instrução 2, ela está buscando um operando, não é na memória principal não, é no registrador qualquer, tá certo? Então todas essas outras nossas instruções, elas estão aí, vamos dizer assim, acessando registradores, não estão acessando memória principal, tá bom? Nesses outros estágios aqui diferentes dos estágios de busca, tá? Ok? Então, por exemplo, esse aqui está, né, buscando um operando ali nos nossos registradores, tá ok? Beleza, galera? Esse aqui também, ó, tá escrevendo, sei lá, operando aí, né, em um registrador, tá bom? Certo? Então, bora lá, né? Sacaram aí o que significa o nosso hazard de recursos? Então, bora lá falar dos nossos hazards de dados, tá bom? Então, existem aí basicamente três tipos, tá, de hazards de dados. O primeiro que a gente chama de read after write, tá? O segundo, write after read, e o terceiro, write after write. O que é isso? É o seguinte, né? A gente pode ter uma dependência, né, vamos dizer assim, tá? Na qual o resultado da nossa computação ela pode ser inconsistente no momento em que a gente tenta acessar uma informação que ela ainda não está pronta para ser acessada. Bora lá, vamos falar aqui sobre o nosso read after write, né? Leitura após escrita. Então imagine que eu tenho uma instrução add, tá? Que ela adiciona
ao nosso registrador EAX, tá? O conteúdo do nosso registrador EBX, tá bom? Então o conteúdo do nosso EAX, ele vai ser o conteúdo do nosso EAX mais o EBX. Isso aqui é um mais, tá bom? Mais EBX, certo? E eu tenho uma instrução de subtração em que eu subtraio o valor de EAX do valor de SEX, tá? Esse nosso hazard, né, que a gente chama de leitura após escrita, ela acontece da seguinte maneira. Quando essa minha instrução de subtração, ela tenta acessar um registrador, nesse caso aqui o nosso EAX, e o valor contido em EAX ainda não reflete o valor que deveria estar contido nele. Imagina aqui essa minha instrução de soma, por exemplo, né? Ela deveria somar o conteúdo do EAX com o conteúdo do EBX e armazenar o resultado em EAX. Se essa minha instrução de subtração tentar acessar o valor do EAX antes dessa soma ter sido realmente efetivada, a gente teria uma inconsistência aí na computação dessa nossa instrução de subtração, tá certo? Então, se a gente olhar essa nossa figura aqui do nosso pipeline, tá? Nossa instrução de soma, ela está sendo buscada aqui no tempo 1, tá? No tempo 2 ela está sendo decodificada e minha instrução de subtração ela está sendo buscada. No tempo 3, minha instrução de soma está sendo realizada aqui a busca do operando, tá? Minha instrução de subtração ela está sendo decodificada. No tempo 4, minha instrução de soma ela está sendo executada, tá? E minha instrução de subtração ela não pode agora, né, fazer a busca de operando, né? Por que, Helder? Porque se ela buscar o operando agora, ela vai estar buscando quem, pessoal? O EAX, ó. O EAX ainda não está com o valor que deveria estar, porque minha instrução de soma ela ainda não foi finalizada, tá certo? Então eu só posso acessar o conteúdo do meu EAX quando minha instrução de soma, né, escreveu o resultado daquela operação naquele registrador, tá certo? Que é justamente aqui quando ele faz a operação de escrita de operando, tá certo? Então eu não posso acessar o conteúdo do EAX antes da minha instrução de soma escrever o resultado daquela soma nele, tá certo? Então o que vai acontecer é que meu processador, tá? Ele vai fazer com que essa nossa instrução de subtração ela espere que a nossa instrução de soma seja finalizada para que ela possa buscar, né, esse nosso operando aqui no nosso registrador, tá certo? Beleza? Então o que vai acontecer é que a gente tem um ciclo não, né? Na verdade aqui dois ciclos ociosos aqui, né? Para que aquele resultado ele esteja presente lá no nosso registrador EAX e assim a gente possa utilizá-lo, tá? Isso aqui a gente chama de dependência verdadeira, tá certo? Dependência verdadeira, tá? Então isso aqui é o que a gente chama de dependência verdadeira. Tranquilo, né? E aqui a gente tinha outras instruções também, ó. A gente tem aqui a nossa instrução 3 sendo buscada aqui no tempo 3, tá bom? Eu nem marquei aqui, né? Instrução 3 buscada no tempo 3, tá? E assim a gente tem outra instrução, enfim, a gente nem está mostrando isso aqui nesse nosso conjunto de instruções. Basicamente eu só estou mostrando o add e o sub, tá? Isso aqui a gente pode até esquecer daqui agora, tá bom? Mas sacaram aqui a ideia? Né? A ideia é que a gente não pode estar acessando, né, aí o conteúdo do EAX, né, antes da nossa instrução de soma ela ter sido finalizada, tá certo? Né? Isso iria causar uma inconsistência aí do nosso resultado.
Tranquilo? E esses outros, Helder, aqui, write after read, né, e write after write. É parecido, tá certo? Só que aqui é o seguinte, né? Eu vou apagar aqui essa nossa figura para a gente facilitar a explicação, tá certo? No nosso write after read, tá? A gente tem o seguinte, imagine aí que eu tenho uma instrução add, tá? Em que eu somo o conteúdo de um registrador R2 e R3 e coloco ele em um registrador R1, tá bom? Então eu vou somar aqui o conteúdo de um registrador R2 e R3 e coloco esse conteúdo aqui, essa soma, né, no nosso registrador R1, tá? E eu tenho aqui uma instrução de subtração, tá? Em que eu coloco o resultado dela aqui no meu R2 e ela subtrai os valores dos registradores R4 e R5, tá bom? Então, olha só, esse nosso write after read, tá? Ele é o que a gente chama de antidependência, tá bom? Perceba, né, aqui que o que vai acontecer é o seguinte: o valor que eu estou querendo escrever, tá bom? O valor que eu estou querendo escrever, ele pode, vamos dizer assim, alterar o resultado ali da minha leitura, por exemplo. Imagine que essa minha instrução de subtração, tá? Ela consiga ser executada primeiro, tá? Essa minha instrução de subtração é escrita, tá certo? Ela consiga ser executada primeiro do que minha instrução de soma. Né? Minha instrução de soma ela está só lendo o valor de R2. Minha instrução de subtração ela está alterando o valor de R2. Se essa minha instrução aqui de subtração ela alterar o valor de R2 antes da minha soma ler aquele valor, tá? A gente vai ter uma inconsistência, tá certo? E essa inconsistência, né, ela é dada porque ocorreu aí um hazard do tipo write after read, tá? Ô Helder, como é que isso pode acontecer, né? Se a minha instrução de subtração, né, ela é uma instrução subsequente a essa minha instrução de soma. Bom, isso aqui pode acontecer, pessoal, porque o nosso processador ele pode executar as instruções em uma ordem diferente da ordem definida no nosso programa, beleza? Por que é que isso acontece, Helder? A gente vai ver isso um pouco mais à frente, tá bom? Mas o nosso compilador, né, para tentar otimizar o uso do nosso processador, né, por conta de desvios, por conta de N fatores, tá? Ele vai tentar reorganizar as nossas instruções de maneira que possam ser executadas aproveitando ao máximo os ciclos lá da nossa CPU, tá bom? Então existe uma reordenação das nossas instruções, da ordem normal delas, né? Para que a gente tente aproveitar ao máximo aí o nosso uso do processador, tá certo? E o que vai acontecer é que pode ser que essa instrução aqui, né, de subtração, né, o fato da gente reordenar esse programa faça com que essa instrução ela seja executada aqui primeiro, né, do que essa nossa instrução de soma que faz apenas ler aqui o valor do conteúdo presente em nosso registrador R2, tá certo? Então, se eu alterar o valor de R2 antes dessa minha leitura aqui, né, eu vou estar lendo aqui um valor inconsistente, tá certo? Isso é o que a gente chama de antidependência. De maneira similar, tá? A gente tem aqui o nosso write after write, tá bom? Então, nosso write after write, tá? Eu poderia ter o seguinte, suponha que eu tenho uma instrução de soma, tá? Em que essa minha instrução de soma, ela soma o conteúdo do registrador R2 com R3 e coloca o resultado em R1,
tá? Então aqui R1, aqui tem R2 e R3. E eu tenho, né, aqui subsequente a ela uma instrução de subtração, em que nessa instrução de subtração eu tenho aqui, né, o valor de R1, tá? Que vai ser exatamente o conteúdo de R4 e R5, tá? Então aqui, ó, quando eu tenho o meu write after write, tá? O que acontece é que se o valor desse registrador R1 ele foi escrito, né, numa ordem diferente da desejada, da ordem que a gente, né, queria no nosso programa, a gente vai ter uma inconsistência, né, da nossa informação, tá certo? Por exemplo, né, se vamos dizer assim, essa nossa subtração ela acontecer, né, antes do nosso da nossa instrução de soma, né, realizar, vamos dizer aqui, a atualização daquele nosso registrador R1, tá certo? Agora, isso também, pessoal, esse outro tipo de hazard, né, ele vai acontecer somente quando a gente tem, né, uma execução do nosso programa fora de ordem, tá bom? Quando o nosso compilador ele tenta reordenar as instruções para maximizar aí o uso da nossa CPU, tá bom? Então, quando existe uma reordenação, pode ser, né, que venha acontecer aqui um hazard desse tipo aqui, tá certo? Tranquilo. Por que esse tipo de hazard acontece, né? Porque a gente tem poucos, geralmente é o seguinte, a gente tem poucos registradores na nossa CPU, tá? E eles às vezes são utilizados, né, de maneira em que na verdade a gente poderia estar utilizando outros registradores. Por exemplo, ó, não existe nenhum impedimento, né, da gente, em vez de usar o registrador, por exemplo, R2 para armazenar esse resultado dessa subtração, a gente nomeasse aí esse registrador para ser, sei lá, um registrador chamado, né, R8, por exemplo. Se a gente fizesse isso aqui, a gente matou o problema, né? Não importa se essa instrução é executada antes ou depois, tá? Isso aqui ia ter pouca importância, tá bom? Não, na verdade, não iria ter nenhuma importância, né? Se a gente renomeasse um desses dois registradores aqui, de qualquer um desses caras aqui, né? Tanto faz a ordem de execução disso aqui para isso aqui, tá certo? Se isso aqui executar primeiro, se isso aqui executar, né, depois, tá? Não faz diferença, tá certo? Porque a gente aí estaria matando o problema. Então a gente diz que esses nossos dois hazards, né, eles não são verdadeiros porque se a gente renomear simplesmente esses registradores aqui, tá? Botar aqui R7, né? A gente não vai ter mais o hazard, tá bom? Isso é o que a gente chama de dependência de nomes. Se a gente renomear esses nossos registradores, a gente não vai ter esses nossos hazards acontecendo. Tá bom? Quando eu digo renomear, é simplesmente em vez de colocar o conteúdo dessa subtração em R2, eu colocar no registrador R8, né? Em vez de colocar, por exemplo, o resultado dessa minha subtração no registrador R1, eu colocar no registrador R7. Só que, como eu falei para vocês, a quantidade de registradores que nossa CPU tem é limitada. E pode acontecer aí, né, de o compilador deixar passar batido, né, alguma coisa dessa aí, tá certo? E isso causaria aí, de fato, um desses hazards de dados, tá? Tá bom? Desses dois tipos aqui. Beleza? Mas isso aqui é simples de resolver. E é por isso que a gente diz que não é uma dependência verdadeira, tá certo? Dependência verdadeira é só isso aqui, né? Read after write, tá bom? E agora, né, a gente vai falar aqui no nosso hazard de controle, tá? O que ele também chama de branch hazards, tá bom? É justamente aquele problema que a gente abordou, pessoal. As instruções de desvios, né, condicionais,
elas podem causar aí no nosso pipeline vamos dizer assim, um desperdício de tempo, né? Na hora que a gente erra na predição do desvio, tá certo? O que é que significa errar na previsão do desvio? Por exemplo, né, naquela nossa figura, a gente previa que o desvio nunca iria acontecer, prevê que o desvio nunca acontece. Tá? Então, o que é que aconteceu? A gente colocou as instruções subsequentes à nossa instrução de desvio, tá? E de repente, quando a gente de fato executou aquela instrução de desvio, né, percebeu que aquela instrução de desvio ela causou um desvio do fluxo de execução das nossas instruções. Tá? Então, aquela previsão incorreta fez com que a gente perdesse tempo inserindo no nosso pipeline, né, instruções indesejadas, e aquele pipeline ele precisou ser esvaziado, tá? A gente perdeu tempo no final das contas, tá bom? E existem algumas técnicas, né, para que a gente tente minimizar o impacto dos desvios condicionais, tá? E essas técnicas, né, elas vão ser abordadas nesse momento, tá? A primeira delas é a que a gente chama de múltiplos fluxos, tá? O que é que seria isso, Helder? Então, basicamente, né, essa técnica de múltiplos fluxos ela vai fazer o seguinte, né? Tanto a nossa instrução subsequente à instrução de desvio, ela vai ser colocada no pipeline e a gente vai ter aí um pipeline adicional, o qual a gente vai inserir a nossa instrução, né, alvo do nosso desvio, tá bom? Então, basicamente é uma técnica que ela pode ser considerada como sendo uma técnica força bruta, tá? Em que a gente vai ter aí, né, uma replicação de estágios do meu pipeline, tá certo? Então, basicamente eu vou ter aí, né, múltiplos fluxos podendo ser executados em paralelo, tá certo? Porque a gente vai ter aí, de fato, uma replicação aí de alguns estágios do nosso pipeline. Bom, o problema disso é que isso é caro, né, pessoal? Você está aí, né, colocando dentro da sua CPU, né, outro pipeline, tá certo? Para buscar não, para inserir a instrução, né, de endereço-alvo do desvio. Tá? E outra coisa, né, isso não vai resolver o problema. Imagina que, né, essa nossa, sei lá, instrução alvo do desvio, de repente, né, algumas poucas instruções à frente, a gente tenha, né, após ela, né, outra instrução de desvio, por exemplo. Quantos fluxos a gente vai inserir aí nesse nosso processador? Né? Então, é uma técnica realmente, né, força bruta, tá bom? Outra abordagem, né, que pode ser utilizada, né, vamos dizer assim, para lidar com a questão dos desvios condicionais é busca antecipada do desvio. Essa aqui é um pouquinho diferente. O que vai acontecer é o seguinte: a gente não vai ter essa replicação, né, de outro pipeline na nossa CPU, mas a gente vai ter um registrador, né, vamos pensar assim, em que aquele registrador ele vai armazenar, tá? Vai armazenar a instrução de endereço-alvo do desvio lá dentro, tá certo? Para que isso? Para que a gente armazena antecipadamente, né, uma instrução dentro do registrador, uma instrução de endereço-alvo do desvio? Né? Para que, caso a gente precise, né, desviar de fato, tá? A gente não necessite ir na memória principal buscar aquela instrução, ela já vai estar internamente em um registrador da nossa CPU, tá bom? Lembre que isso faz com que a gente não até evite, na verdade, né, aquela questão de estar tentando acessar alguma informação na memória principal junto com outro estágio, né? Então imagina que tem dois estágios, né? Uma busca de instrução, por exemplo, né? A gente não poderia estar buscando uma instrução e buscando um operando ao mesmo tempo. Se eu pegar, né, e utilizar um ciclo lá da nossa busca, né, que esteja ocioso para buscar antecipadamente aí, né, uma instrução
de, de uma instrução que é uma instrução endereço-alvo do meu desvio e colocar aquela instrução dentro de um registrador, né, isso vai evitar conflitos ali, né, de recursos, tá certo? Né, a gente vai evitar ali, né, o que a gente chama de hazard de recursos. Outra técnica que a gente chama é o que a gente denomina de loop buffer. E como é que essa técnica funciona? Então, basicamente, eu vou ter uma memória, tá? Uma memória, em que nessa memória a gente pode considerar ela como sendo um banco de registradores, tá? Sei lá, um banco de registradores, tá? Em que nesse banco de registradores a gente vai fazer o seguinte, né? A gente sempre vai estar buscando, né, as instruções subsequentes à nossa instrução de desvio, tá? Imagina que eu tenho assim, ó. Sei lá, imagina que entrou ali no meu pipeline uma instrução BR. Suponha que isso aqui seja um endereço, vamos pensar aqui, endereço 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tá, vamos pensar assim. Suponha que isso aqui seja um branch, né? Vamos botar aqui endereço 9, tá bom? Endereço 9. Bom, quando eu tenho essa abordagem, né, funcionando lá na nossa CPU, né, o que vai acontecer é que meu estágio de busca ele vai preenchendo esse meu buffer, né, à medida que ele está livre, tá? Então ele vai preenchendo aqui com outras instruções. Não sei nem o que é que tem aqui, mas ele vai preenchendo aqui outras instruções, tá? Vai preenchendo, tal. O que é que vai acontecer? Isso aqui vai evitar que o nosso processador precise ir à memória principal buscar as instruções subsequentes àquela nossa última instrução que entrou no pipeline, porque essas instruções elas já vão estar aqui presentes no nosso buffer, tá certo? Então, isso vai fazer com que o tempo de acesso às próximas instruções ele seja menor, tá certo? A latência dessa memória ela é menor do que a latência da nossa memória principal, tá? Então esse aqui é o primeiro benefício. O segundo benefício é que se eu tiver uma instrução de desvio aqui, como essa instrução de endereço número 5, esse branch, tá? Para um endereço 9. Caso essa minha instrução, né, de endereço 9, que é a instrução alvo do meu desvio, ela esteja presente aqui no meu buffer, tá? A gente não vai precisar buscar essa instrução na memória principal, pois ela já vai estar presente aqui nessa nossa memória de alta velocidade, tá bom? E por último, um benefício que essa abordagem traz é que caso essas instruções presentes no nosso buffer elas reflitam, né, aí um conjunto de instruções referentes a um loop, tá? O acesso àquele conjunto de instruções ele vai ser, vamos dizer assim, mais rápido, porque ele vai estar aqui no nosso buffer. Então isso vai evitar que a gente acesse a memória principal, né, para buscar instruções que são executadas com uma grande frequência. A gente sabe que dentro de um loop, né, a gente executa aquelas instruções várias vezes, tá bom? Então esse aí é o último benefício que a gente pode mencionar com relação a essa técnica que eu acabei de mencionar para vocês, tá bom? E agora a gente vai falar sobre as técnicas de previsão de desvio e delayed branch. Eu vou passar aqui os slides para que vocês vejam, tranquilo? Então, pessoal, existem algumas abordagens aí que a gente pode utilizar, né, quando a gente faz previsão de desvio. É prever que o desvio nunca é tomado, que foi o que a gente tinha apresentado naquela nossa figura inicial, né? O nosso pipeline ele fazia de conta, né? Ele trabalhava na suposição que o desvio nunca era tomado e sempre buscava a instrução, né, seguinte à nossa instrução de desvio, ou seja, a instrução subsequente, e assim iria preenchendo aquele nosso pipeline. Bom, Helder, né, se o desvio for tomado, a gente vai ter aquela penalidade no pipeline. Tá certo? Isso mesmo. Tá? A outra forma é prever que o desvio sempre será tomado. O que é isso, Helder? Bom, a partir do momento que a gente tem uma instrução de desvio condicional,
a gente prevê que aquele desvio vai ser tomado. Então a gente vai sempre tentar preencher nosso pipeline com a instrução de endereço-alvo do desvio. Então a gente não vai pegar a subsequente, a gente vai pegar, né, a instrução de endereço-alvo do nosso desvio. Novamente, né, se aquele desvio não acontecer, a gente vai errar na predição, tá certo? Se aquele desvio não acontecer. Bom, a gente está supondo que o desvio vai ser sempre tomado, a gente está pegando a instrução de endereço-alvo do desvio. E se aquele desvio não acontece, significa dizer que a gente vai perder tempo, né? Porque a gente tinha pego a instrução de endereço-alvo do desvio. A gente não deveria ter pego ela, deveria ter pego a instrução subsequente, as instruções subsequentes do desvio. Tá? Então a gente vai perder tempo do mesmo jeito. Então é um chute, tá? Essas técnicas aqui são chutes, tá bom? Outra técnica é determinar que o desvio vai ser tomado ou não, né, de acordo com o código de operação da instrução. Existem instruções que desviam mais do que outras, tá? E baseados nisso, tá? Os caras utilizam aí essa abordagem de definir se o desvio vai ser tomado ou não, baseado em seu código de operação. Essas técnicas aqui, pessoal, a gente diz que elas são estáticas, tá bom? Ou seja, não existe, né, nenhuma consideração sobre o histórico de execução daqueles desvios para a gente considerar se o desvio vai ser tomado ou não, tá bom? A gente simplesmente tem técnicas estáticas, tá? Elas não levam em consideração o histórico de execução daquelas instruções de desvio, tá? Essas duas abordagens aqui a gente diz que são abordagens consideradas dinâmicas. Por quê? Porque essas sim, elas vão levar em consideração aí o histórico de execução dos nossos desvios, tá? Então, como é que funciona essa técnica de chave tomada ou não tomada? É o seguinte, né? O que é que vai acontecer? Imagina que nosso processador se depara com uma instrução de desvio, tá certo? Desvio condicional. Aí, essa nossa instrução de desvio condicional, se ela tiver desviado, por exemplo, né, uma vez ou alguma vez, tá? Se tiver desviado alguma vez, a gente vai considerar que ela vai desviar novamente. Caso ela não tenha desviado nenhuma vez, a gente vai considerar que ela não vai desviar, tá? Então, como é que a gente pode fazer isso, né? A gente pode associar um bit, tá? Ou mais bits a cada uma daquelas nossas instruções, tá certo? Então imagina aí que se eu associar um bit, por exemplo, né? Então, por exemplo, imagine que eu tenho uma instrução aí BRZ, sei lá, endereço 15, né? Aí eu vou associar um bit aqui, 0 ou 1, né? 0 ou 1, né? Para informar se aquele desvio, se aquela instrução da última vez que ela ocorreu, né, se essa instrução aqui, a última vez que ela ocorreu, ela desviou ou não, tá? Se ela desviou, suponho que tenha sido o bit 1 aqui, desviou, né? Aí eu vou considerar que quando ela for executar agora, ela vai desviar de novo. Então eu vou tentar buscar, ó, a instrução de endereço 15, não a subsequente a ela, não busca essa não. Não é essa que eu vou buscar não, né? Eu vou buscar a instrução de endereço 15, tá bom? Porque ela desviou da última vez, tá? Eu disse se ela não tivesse desviado, aí sim, aí eu iria pegar essa instrução aqui como sendo a próxima instrução, eu iria considerar que o desvio não aconteceu, tá bom? Eu posso ter um ou mais bits aqui para definir isso, tá, pessoal? Se eu tivesse 2 bits aí, né, e sei lá, e nos 2 bits tivesse um significa dizer que aquela instrução ali desviou quantas vezes? 3 vezes, tá certo? Né? Então eu vou considerar que ela vai desviar de novo, tá bom? É só isso. E a outra abordagem, né, é o que a gente chama de tabela de histórico. Tá? A tabela de histórico ela funciona da seguinte maneira: toda instrução, né, ela vai ter, além desses bits que eu falei para vocês aí associados a ela, um endereço alvo do desvio associado, tá bom? Por quê, Helder? Porque é o seguinte: imagina aí que uma instrução ela já desviou, sei lá, 3 vezes, tá? Já desviou 3 vezes. Então, se ela já desviou 3 vezes, muito provavelmente ela vai desviar de novo, tá? E se eu tiver lá nessa minha tabela, tá? Se eu tiver ali o endereço dessa minha instrução, né? O endereço da instrução, né?
se eu tiver aqui a quantidade de bits, eu vou chamar aqui de histórico, tá? Eu não sei nem como é que o livro nomeia isso aí. Aliás, essa minha aula está sendo baseada no livro do William Stalins, tá bom? Aí, só para, já que eu falei aqui, né, as figuras são do livro do William Stalins, tá bom? Então, endereço da instrução, o histórico, né, ele chama de estado, eu acho. Acho que é isso, né? E aqui o endereço alvo, tá? O endereço alvo é o endereço alvo da nossa instrução de desvio. Então, o que é que vai acontecer? Se aquela minha instrução desviou 3 vezes, né, no estado aqui, sei lá, tem 3, uma instrução de endereço X aqui, ela desviou 3 vezes e o endereço-alvo do desvio é o Y, então muito provavelmente, né, ela vai desviar de novo, tá certo? E eu tendo esse endereço-alvo salvo aqui, significa dizer que eu não preciso mais esperar, né, que o estágio de busca de operando, né, defina aquele nosso endereço. Eu já tenho ele aqui salvo. Ó. Ela já executou 3 vezes, foi o mesmo endereço, então já tem ele salvo aqui. Eu não preciso esperar que o estágio de busca de operando, né, diga que o endereço é o Y. Eu já suponho que é Y. Então eu vou, né, e vamos dizer assim, considero, né, que a próxima instrução que eu devo carregar no meu pipeline é a instrução de endereço Y. E tchau, tá certo? Isso é o que acontece quando a gente tem a nossa tabela de histórico. Tranquilo? Fácil, né? E a próxima técnica é uma técnica chamada de delayed branch, tá? Como é que isso funciona? Bom, é o seguinte, né? Quando a gente tem o nosso pipeline funcionando, tá? Eu disse a vocês que a gente pode reorganizar, né, as nossas instruções, né, a execução da ordem normal do nosso programa para que a gente consiga aproveitar melhor os ciclos da nossa CPU. É nessa técnica que eu vou mostrar como isso funciona para vocês, tá bom? Então, para a gente finalizar aqui essa nossa aula, tá? Então, bora lá. Imagine aqui que eu tenho essas instruções aqui, né, no nosso pipeline, né, considera aqui um pipeline tradicional. Pipeline tradicional, né, é aquele que a gente vem abordando desde sempre. Né? Então eu tenho uma instrução de load aqui, uma instrução de soma, uma instrução de desvio incondicional, que é um jump, tá? Para um endereço 105, uma instrução de soma aqui novamente, uma instrução store aqui, tá? Imagine que as instruções de load store, tá? Elas têm um estágio de busca, que é esse I aqui, tá? Um estágio de execução e um estágio que a gente faz, né, na instrução de load a leitura do nosso endereço de memória no nosso registrador, e se fosse uma instrução de store, né, a gente faria, né, o armazenamento, né, do nosso conteúdo do registrador, né, em um endereço de memória qualquer. Tá bom? Então esse nosso D ele só é referente a instruções load store, tá? Essas nossas outras instruções add, jump, né? A gente só tem um estágio de busca de instrução e execução de instrução, tá bom? Então considere isso aí, né, nesse nosso exemplo, tá? Então bora lá. Né, no nosso pipeline tradicional eu teria aqui no tempo 1, né, minha instrução, né, load, tá? Sendo buscada. No tempo 2 ela estaria sendo executada. Minha instrução add ela estaria sendo buscada. No tempo 3 minha instrução load, tá? Ela estaria carregando o dado da memória principal, que está no endereço X, no meu registrador A, tá bom? Perceba que essa instrução ela está com esses endereços de memória e endereço de registrador invertido do que a gente veio mostrando ali nas nossas outras instruções, tá? Mas isso não importa, tá bom? Só para vocês não se atrapalharem aí, né? Então a gente está carregando o conteúdo aqui do endereço X no nosso registrador A, né? Então perceba que no estágio, no tempo 3, ó, a minha instrução add, né, a gente não está executando ela. Por quê, Helder? Ó, lembra daquela questão, né, da nossa
dependência verdadeira, né, do nosso read after write, né? Ó, a gente está utilizando aqui o registrador A, tá certo? O registrador A, ele está sendo colocado alguma informação nele aqui, né? Por essa minha instrução load, né? A gente está carregando algo do endereço de memória X no registrador A, né? E se a gente só pode utilizar, né, o conteúdo do meu registrador A na minha soma quando a operação de load tiver sido finalizada, tá? E ela só é finalizada aqui, ó, no tempo 3. Então eu não posso executar essa minha instrução add, tá? Antes da minha instrução de load, né, ser finalizada, porque senão eu estaria pegando, né, o valor dentro do meu registrador, né, de maneira desatualizada, tá bom? Eu não estaria pegando aquele meu registrador RA com o valor X, eu estaria pegando qualquer outra coisa lá dentro, menos esse X aqui, tá bom? Então é por isso que eu tenho que esperar, né, que a minha instrução de load ela seja finalizada para que eu possa executar a minha instrução de soma. E é por isso que a gente tem, né, esse nosso ciclo aqui, ocioso aqui, né, na nossa instrução de add aqui, tá? A gente não tem essa instrução sendo executada neste ponto aqui, tá bom? Se vocês pegarem a nona edição do livro do Stalin, essa figura vai estar errada, tá bom? Isso aqui é a 10ª edição do livro, eles corrigiram essa figura, tá? Beleza? Tranquilo, né? Então aqui, ó, o que vai acontecer é que no tempo 3 essa minha instrução de load ela está sendo finalizada, tá? E agora somente no tempo 4 é que minha instrução add ela realmente é executada, tá? E aqui minha instrução jump, né, que é o meu desvio incondicional, tá? Ele está sendo buscado, tá bom? E assim, né, o nosso pipeline segue, tá bom? Beleza, né? A gente gastou aqui 8 unidades de tempo para isso aí, tá? Quando a gente tem um pipeline, né, com vamos dizer assim, máquinas que a gente chama RISC, tá? Elas tentam não colocar no nosso pipeline coisas que, vamos dizer assim, não são necessárias quando a gente tem uma instrução de desvio incondicional. Se você olhar essa nossa figura novamente aqui, ó, perceba que esse jump aqui é um jump para um endereço 105, tá bom? O que é um jump para um endereço 105? Porque é um desvio incondicional, né, para o meu endereço 105 aqui, tá? O que é que acontece? Essa minha instrução add, ela foi colocada no meu pipeline, né, sem a necessidade de ter sido colocada, tá? Por que, Helder? Porque lembra, né, lá no nosso pipeline tradicional, que eu não sei o endereço do meu desvio, tá? Eu não sei o endereço do meu desvio até o ponto de eu, vamos dizer aqui, ter decodificado decodificado não, desculpa, ter feito a busca do operando de nossa instrução. Nesse caso aqui, ele nem mostrou busca de operando, ele simplesmente mostrou o estágio aqui de execução. Então, nesse caso aqui, nesse nosso exemplo, né, o cara está considerando que eu não sei o endereço do desvio, tá, até o momento que eu finalizar a execução dessa minha instrução, tá certo? Só que quando eu estou executando essa minha instrução de jump, né, meu estágio de busca, ele vai fazer o seguinte, ele vai buscar a próxima instrução, a instrução subsequente à minha instrução de jump, que é esse add aqui, tá? Certo? No tempo 6, aquela minha instrução de desvio incondicional, tá? Ela já foi finalizada, então a gente já sabe que o fluxo de execução vai ser desviado para o endereço 105, tá? Então, o que vai acontecer, pessoal, é que essa nossa, vamos dizer aqui, instrução, né, 103 aqui, ela entrou no nosso pipeline, ela foi executada aqui sem a necessidade de ter entrado no nosso pipeline, porque a instrução que a gente deveria ter buscado, de fato, era essa aqui, era essa instrução do endereço 105, que é o nosso store, tá bom? Então, o nosso store, né, ele entra aqui no nosso
tempo 6, tá? Então essa instrução aqui ela vai ser descartada. Quando a gente tem máquinas do tipo que utilizam a abordagem RISC, né? Eles tentam, vamos dizer assim, minimizar, né, essa questão de necessidade de esvaziamento do pipeline, fazendo o seguinte: quando ela pega uma instrução de desvio, né, incondicional, quando a gente tem um compilador e a gente compila aquele código ali, ele vai fazer o seguinte para aquela máquina que utiliza a abordagem RISC, tá? E CISC, Helder, ela faz isso também. A gente, com máquinas CISC, tá? O pipeline ele não funciona de maneira tão eficiente quanto ele funciona em máquinas com abordagem RISC, porque as máquinas CISC, né, as instruções dela, elas geralmente levam, vamos dizer assim, ciclos de clocks diferentes, né, vamos dizer assim, para cada uma das instruções, tá? Não sei se vocês lembrarem lá do começo das nossas aulas, né, vocês vão lembrar que quando eu falei de CISC e RISC, né, as nossas máquinas CISC elas levam geralmente, né, muitos ciclos de clock para execução de instruções, visto que aquelas instruções elas são instruções ditas complexas, tá bom? Elas fazem muita coisa, faz coisas além do que deveriam, vamos dizer assim, tá? Faz acesso à memória principal, tá? São instruções que possuem acesso irrestrito à memória principal, enfim, né? Elas podem levar vários ciclos, né? Quando a gente tem instruções de máquinas RISC, tá? Como essas instruções elas tendem a executar em poucos ciclos de clock, às vezes até em um ciclo de clock, né? Fica mais fácil da gente ter a estrutura, né, pipeline ali implementada naqueles nossos processadores, tá bom? Enfim, né? Isso aqui ele está considerando aqui uma máquina RISC, tá? E nessa nossa máquina RISC o compilador ele vai fazer o seguinte, né? Quando ele pega quando você compila um código para uma máquina desse tipo aqui, ele vai pegar a instrução de desvio incondicional, tá bom? Que é esse nosso jump, tá? E ele vai simplesmente aqui, né? Como a gente sabe que essa nossa instrução jump, a gente só vai saber o endereço-alvo do desvio após a execução daquela nossa instrução, simplesmente, né, ele não busca a instrução subsequente, né, do nosso conjunto de instruções. Ele coloca aqui uma instrução que a gente chama de no operation, tá? Ou seja, uma instrução de não operação, tá bom? Isso aqui, se a gente pensar, é como se fosse uma instrução que não faz nada, tá? Isso aqui tá vazio, tá? Considere isso aqui como sendo algo, né, que não faz nada. Então isso aqui não está utilizando ali os nossos estágios da nossa CPU, tá bom? Então ele insere aqui, né, o nosso compilador ele vai inserir uma instrução desse tipo aqui, de no operation, tá? E isso faz com que basicamente a gente espere, né, que a nossa instrução de jump ela seja finalizada, tá? Para que a gente saiba o endereço-alvo e assim a gente já busca aqui o nosso endereço-alvo, que é o endereço 106. Perceba, né, que como ele inseriu esse no operation aqui, ele incrementou aqui, ó, o número aqui, né, do nosso jump, tá? Era jump 105, ele agora botou jump 106, tá bom? Porque ele colocou uma instrução no operation aqui, né, no meio da nossa execução, tá bom? Ah, Helder, e aquele ADD ali? Bom, aquele ADD ali ele entrou no nosso pipeline tradicional, porque nosso pipeline tradicional ele insere ali, né, as próximas instruções, as instruções subsequentes à instrução de desvio, tá certo? Desvio condicional ou incondicional. Tá? Aqui, como ele saca que é um desvio incondicional, né, que a gente vai ter que desviar de toda forma, ele sabe que o endereço é esse aqui que a gente tem que desviar e que vai desviar, né? Então ele simplesmente vai colocar uma instrução de no operation para que, né, a gente aguarde a finalização desse nosso jump, tá bom?
Eu dei com a vantagem disso. Eu estou vendo aqui, ó, que terminou em 8 unidades de tempo e aqui terminou em 8 unidades de tempo também. Aqui, pessoal, ele não vai precisar esvaziar pipeline, né? Nesse caso aqui vai, ó. Nesse caso aqui a gente vai ter que descartar, vai ter que esvaziar o pipeline aqui, tirar essa instrução de soma desse nosso pipeline. Então a gente aqui, né, consegue salvar mais tempo, vamos dizer assim, né? A gente vai precisar de fazer menos trabalho, né? Bora pensar assim, tá bom? Beleza? E agora, né? Agora finalmente, né? A gente vai falar do delayed branch, né? Como é que funciona o delayed branch? Tá vendo isso aqui? Esse slot, a gente chama aqui de slot, tá? Um slot de tempo livre, né? Eu não sei como é que isso seria em português, mas enfim. Né? A gente poderia considerar aqui, como a gente está inserindo uma operação de no operation, eu poderia utilizar esse tempo aqui. A sacada dos caras é o seguinte: utilizar esse tempo aqui, que não está fazendo nada, para processar alguma coisa de futuro, né? E o que é que seria essa alguma coisa de futuro? Pega essa instrução add, como ela não tem nenhuma dependência com essa instrução jump aqui, e coloca ela para ser executada aqui, ó. Então é justamente isso que ele fez, ó. Ele colocou o add, ó, que estava anterior ao jump, tá? Presta atenção, ó, o add, esse add aqui, ó. Ele estava anterior ao jump, ó. O add estava anterior ao jump. Ele pegou o add e colocou aqui, ó, embaixo do jump, né, para aproveitar esse tempo aqui que estava o processador sem fazer nada, né? Então simplesmente ele chega aqui, ó, ele faz load R, né? Load X a R, aí ele bota jump 105, né? Add 1 RA, ó. E assim o que acontece aqui, no final das contas, a gente tem aqui 6 unidades de tempo para execução, né, dessas nossas mesmas instruções, tá? Perceba que a execução dessa porção de código, apesar de ter sido alterada sua ordem, né, ela não vai causar nenhum efeito diferente, vamos dizer assim, em termos de resultado da computação dessas nossas instruções, tá certo? Então, o nosso compilador ele tem que ser bom o suficiente para verificar se aquela reordenação de execução de instruções não vai causar nenhum problema, né? Nenhum hazard, por exemplo, tá bom? Então tem que olhar, né, isso a partir do momento que reordena essas instruções, tá? Eu disse aqui poderia ser feito para um desvio condicional, né? Então assim, poderia, né, caso essa instrução fosse um desvio condicional em que a instrução anterior, por exemplo, essa instrução add aqui, ela não vamos dizer assim, tivesse relação com a instrução de desvio. Ou seja, caso essa minha instrução de desvio condicional, né, ela não dependesse de nenhum resultado, vamos dizer assim, dessa nossa instrução imediatamente anterior à instrução de desvio condicional, tá? Se isso fosse um desvio condicional, tá? Aqui é um desvio incondicional, tá bom? Eu só estou querendo dizer que isso pode ser utilizado para desvios condicionais também, tá? Caso a instrução anterior, né, ela não caso meu desvio condicional ele não dependa dessa instrução imediatamente anterior, tá bom? Caso dependa, aí ele vai simplesmente colocar uma operação, um no operation aqui, tá bom? Posterior, simplesmente vai fazer isso aqui, tá? Certo? Agora, né, se existir alguma instrução disponível para a gente inserir aqui, né, nesse local aqui de no operation, tá? A gente poderia inserir, tá certo? A gente poderia inserir se existir alguma informação aí, alguma instrução, né, que possa ser processada nesse slot de tempo vazio aí. Beleza, pessoal? Então aqui eu termino a aula. Desculpe, ficou um pouco longa, tá? Mas o assunto é complexo e também não é tão curto, tá bom? Espero que vocês tenham entendido e tenham gostado da aula. E se gostaram, né, dá um like aí no vídeo e se inscreva no canal. Beleza? Valeu, galera. Até mais.